as primeiras informações é de que diminuiu, né, o número de diretores, acho que pela metade, se eu não me engano, e a gente tem uma diretoria mais enxuta em relação às suas pastas, tá? Não O foi um que já anúncio é um ponto oficial, tá? positivo, né? O que já é um ponto positivo. Com certeza. Não é nem um anúncio oficial ainda, né, Klaus? É o que foi dito na reunião do Sim. Conselho Deliberativo. Ainda deve ter o anúncio oficial com a coletiva do João Paulo e por aí vai. Eu vou até trazer o tweet do Horácio Neto, que aí tem as fotos aqui deles também e tal. O Horácio trouxe lá no Twitter. Tá aqui, ó. Corpo diretivo do Ceará saiu de 16 para 8, reduzindo os cargos pela metade. A gente vai ter diretor administrativo Guilherme Pequeno, responsável pelos projetos, compliance e RH. Aqui, Excelente, né? Esse cara é fantástico. O Guilherme é um excelente quadro do Ceará. É um cara referência no mercado, referência para qualquer empreendedor do estado do Ceará. É um cara que tem muita qualidade, muito conhecimento, preparado. É um cara que tem muito a agregar ao Ceará. Eu acho que é uma das pessoas que eu vejo como uma das mentes mais preparadas, assim. Não é nem preparada, porque preparada é redundância minha, mas é um dos caras que mais podem contribuir com o Ceará mais profissional. Assim, realmente cara, eu diria que ele é, sei lá, top 1 ou 2 consultores do mercado cearense, assim. Tipo, ele trabalha com as maiores empresas, muito qualificado, né? Óbvio, é um cara que vai trabalhar no administrativo. Então, assim, o torcedor tem que criar a noção de que eu estou falando aqui sobre um perfil, né, do Guilherme voltado para a área que ele vai atuar. Então, assim, eu vejo o Guilherme um cara que vai ajudar muito na governança do clube, vai tornar o clube mais profissional, mais preparado, sabe, Douglas, para entender os ritos de cada movimento do clube. Tudo é movimento, tudo é governança. E o Guilherme sabe muito bem disso. Então, é um cara extremamente experiente, competente. Torço muito que o trabalho que ele vai agregar ao Ceará possa realmente somar e deixar um legado. Porque se tem um dos caras que eu acho muito preparados dentro do clube, é esse cara. Bom, a gente tem aí como comercial e comunicação o Pádua Sampaio, tá? Figura nova, né, Klaus? Que vai ser o responsável pelo comercial do clube, assessoria e marketing, tá? O Sim. Pádua que vai estar aí na frente dessas pastas. Sim, cara, o Pádua, eu acabei de pegar informações sobre ele, eu vi também o LinkedIn dele, fui buscar informações, não conhecia, né, obviamente. Ele é diretor, um dos donos da Delanteiro, né, comunicação, a maior agência hoje de marketing do estado. O Pádua é ligado à Delanteiro. É um cara jovem, né, então acredito que vai entender a linguagem do momento, a dinâmica que é preciso ser feita hoje dentro do clube. É uma referência, sem dúvida nenhuma. Acho um excelente nome, um excelente quadro para estar compondo essa diretoria comercial, de marketing, enfim. Eu acho que o Ceará acertou muito na escolha do Pádua. Espero que... Porque eu acho assim, cara, a Delanteiro hoje é referência para quem trabalha com marketing. Aqui no estado, ela é uma referência. É a maior agência de marketing do estado, é a mais bem falada. E se ele é diretor dessa agência, eu considero, eu que sou da área, tá? Não estou falando da boca para fora, mas acredito que é um cara que está totalmente preparado para ser esse diretor e trazer um Ceará dinâmico, com uma linguagem melhor, com uma linguagem muito mais assertiva e com a narrativa. Estou muito feliz aí com a escolha do Pádua para essa direção e com a do Fred, que é uma permanência, mas uma permanência baseada numa mudança, né? É uma mudança. O Pádua, o Fred, ele já vem de uma gestão nova. Ele entrou junto com o João Paulo. Ele não é um cara das antigas, ele não é da gestão do Robson. Então, Verdade. é positivo. Verdade. Até agora bons nomes, né? Bons nomes Sim. na diretoria do Ceará, tá? A gente vai ter diretoria de esportes com Israel Portela. Israel Portela responsável pelo futebol feminino, futsal, CBC é o quê? Comissão basquete? Sei O que é lá. isso? CBC? Sei não. Comitê Brasileiro sei não. CBC. Não sei, cara. Companhia Brasileira de Cartuchos. Mas eu acho que é alguma coisa ligada aos esportes olímpicos. Né? Comitê Brasileiro Vôlei. de Clubes. Comitê Brasileiro de Boa, Clubes. boa. Comitê Brasileiro de Clubes. Formação de atletas, Klaus, para formar novos Boa. atletas. Cara, é o seguinte, o Israel, eu já falei várias vezes do Israel aqui, eu acho um cara extremamente competente, extremamente preparado.
o que pega para o Israel, para muita gente, é o fato dele ter sido indicado pelo Robinson e no contexto que ele foi indicado. Né? Ele estava lá, era um cara que estava assistindo os jogos da base. E isso, para muita gente, é um demérito. Né? Um cara ser esforçado, buscar conhecimento, buscar aprender, entender. E é engraçado que parece que essas pessoas que criticam Israel por conta disso esquecem dos conteúdos do Israel. O Israel, ele não é um cara que se esconde. Se tem uma coisa que você pode... Se tem um diretor do Ceará que você pode buscar conhecimento para poder falar sobre o Israel, aliás, para falar sobre um diretor do Ceará, é o Israel. Ele participou simplesmente de todos os canais de mídia independente. Ele esteve em todos os canais de mídia independente, com segurança, com tranquilidade, com transparência, falando tudo o que era necessário ser dito. Então, assim, eu vejo o Israel como um cara muito competente. O que me foi apresentado a mim, ao Douglas e a muitos da mídia independente, no dia lá da visita à categoria de base, foi, na minha visão, a pasta mais organizado, perdão pela concordância nominal que eu errei. Foi a pasta mais organizada que eu vi dentro do Ceará Sporting Clube. Tinha processos, tinha estrutura organizacional, tinha metodologia, tinha regras, tinha governança, e tudo isso foi apresentado para a gente nos mínimos detalhes. Então, assim, eu entendo o torcedor do Ceará, ou os conselheiros, alguns deles, terem dúvidas, incertezas sobre Israel, mas a mim, o Israel é um dos caras que tem uma capacidade de aprendizagem e é um cara que, de fato, Douglas, de fato, Israel é um cara que é inteligente e é extremamente focado e esforçado. Então, assim, eu acho um cara muito bom. Eu acho um dos caras que, se você quer contar com ele para evoluir, para crescer, para não ficar parado, não ficar estagnado, Israel é um desses caras. É um cara incomodado. É um cara que busca, que quer crescer. Então, assim, até onde eu sei, o que eu conheci comportamentalmente falando do Israel, no perfil técnico, realmente assim, no perfil profissional dele, me agrada muito, tá? Eu gosto muito desse diretor, eu acho um dos melhores, principalmente por isso, porque é um cara dedicado, tem capacidade, é inteligente, muito perceptivo e tem uma capacidade de desenvolvimento muito boa. Então, assim, eu gosto muito de Israel, torço muito para que ele continue evoluindo e que ele possa contribuir bastante com o Ceará. Acho que é um cara capaz. Andando aqui. Agora, tudo figura carimbada, muda nada. Eu acho que ele tá falando da diretoria do Ceará, né? Bom, Zélio, é o seguinte, cara, eu acho Mais ou que menos. pois é, teve até algumas mudanças. Primeiro, que mudaram de 16 para 8 diretores, tá? Tem mais 2 aí novos, o Pádua, né, que tá chegando agora, e também, não, acho que é só ele, né, Klaus? O Francisco Sampaio já tava, tá? O Cara, o financeiro? Francisco Sampaio, para quem não conhece, tá, cara, dos antigos, acho que só ficou o Veridiano. É, é verdade. E eu vou Ó, porque, ó, explicar Israel é é antiga, tá? Do Robson ainda, né? É, Israel, Veridiano, o o Israel Fred e o Veridiano. Pronto, Mas não só são isso. inquebráveis. Não são dos inquebráveis. Pois é. Cara, assim, existe uma diferença entre mais do mesmo e figura carimbada de pessoas que, pô, tem competência e deve ficar. Assim, os que eram, assim, na nossa avaliação, fracos ou prejudiciais ao clube, eu não vi nessa lista. Saíram. Os inquebráveis saíram, né? Pedro Mapurunga, quem mais? Só ficou, assim, de inquebrável, porque não é diretor, o nosso querido Carlos Moraes, né? Mas é o inquebrável. Só que ele é segundo vice-presidente, então ele não compõe uma diretoria, né? Então, assim, saíram Pedro Mapurunga, Eduardo Arruda, Afonso Botelho, saíram praticamente todos aí dos inquebráveis. O que É, mais? quebrou, né? Quebrou. Os inquebráveis Eduardo quebraram. Arruda, falou da Eduardo Arruda? Falei Eduardo Arruda, Afonso, não sei se é Saiu Afonso também. Botelho, acho que é outro Afonso. É Afonso, Eduardo Arruda e Pedro Mapurunga. Papocou com linha, carretar e tudo. Eu não aguento mais falar sobre isso, cara. Mas vira corte, vocês assistem, deixa o like, é isso. Então continua deixando o like, compartilha e até o próximo corte de live, tá? Acompanha nós, tamo junto.